Nessa figura nós temos um exemplo de uma caminhada aleatória. Então, inicialmente nós começamos aqui no vértice 1. Do vértice 1 eu posso me movimentar para o vértice 2 ou para o vértice 3. Como eu tenho duas possibilidades, a chance de eu ir do 1 para o 2 é meio e do 1 para o 3 também é meio. Vamos supor que agora eu vim para o vértice 3. Do vértice 3, agora eu tenho 6 possibilidades, então eu posso selecionar qualquer um dos vizinhos com a mesma chance. Do 3 eu vou para o 6. Do 6 eu posso ir para o 7 e para o 3, vamos supor que eu voltei para o 3. Do 3 agora eu venho para o 2. Do 2 eu vou para o 1 e do 1 eu volto para o 2. Então nós temos uma sequência de vértices que foram visitados e essa sequência define algo que nós chamamos de caminhada aleatória. Então essa sequência 1, 3, 6, 2, 1 e 2, isso aqui vai definir então a nossa caminhada aleatória. Para eu saber o número de caminhadas entre pares de vértices, nós podemos calcular a partir da matriz de adjacências. Ou seja, essa aqui é a matriz que nós vimos nas aulas passadas, onde os elementos A e J vão ser igual a 1 se tiver uma conexão entre I e J. Então, por exemplo, entre o vértice 1 e o vértice 2 há uma conexão, então a gente tem aqui um elemento. E se eu multiplicar essa matriz por ela mesma, eu vou ter então o número de caminhadas de comprimento 2. Então vejam só, se eu multiplicar essa matriz por ela mesma, eu vou obter essa matriz A ao quadrado. E se eu quiser me movimentar do vértice 1 para ele mesmo, através de dois passos, eu posso, por exemplo, ir do vértice 1 para o vértice 2, e do vértice 2 eu volto para o vértice 1. Então vejam que eu dei dois passos. Então essa aqui seria uma possibilidade. Qual seria a outra possibilidade? Seria eu sair do vértice 1 e ir para o vértice 3, do vértice 3 voltar para o vértice 1. Então notem que do vértice 1 para ele mesmo nós temos duas caminhadas de comprimento 2. Do vértice 1 para o vértice 2, eu só tenho essa possibilidade que eu vou para o vértice 3, e do 3 eu vou para o 2. Então eu só tenho uma possibilidade, então a gente vai ter aqui uma entrada 1 entre 1 e 2 nessa matriz A ao quadrado. Então vejam só, se eu calcular então agora para 3, do vértice 1 para ele mesmo nós temos duas possibilidades para caminhadas de comprimento 3. Então vejam só, eu posso sair do vértice 1 e ir para o 2, do 2 eu vou para o 3, e do 3 eu volto para o 1. Então eu tenho 3 passos. Se eu quiser agora, outra possibilidade seria do 1 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 2 e do 2 eu vou para o 1. Então eu tenho duas possibilidades. Entre o vértice 1 e o vértice 2, eu tenho 3 possibilidades. Então vejam só, eu posso simplesmente sair do vértice 1, vou para o 2, volto para o 1 e depois vou para o 2 de novo. Então nós temos aqui 3 passos. Então eu vou 1, 2, 1, 2. Então seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria eu sair do vértice 1 e ir para o 2, do 2 eu vou para o 3 e do 3 eu volto para o 2. Então seria 1, 2, 3 e 2. E uma terceira possibilidade seria sair do vértice 1, ir para o vértice 3, do 3 eu volto para o 1 e do 1 eu vou para o 2. Então seria 1, 3, 1 e 2. Então notem que apenas multiplicando a matriz por ela mesma, nós podemos então determinar o número de caminhadas entre pares de vértices, e isso nos ajuda então a entender melhor como é a topologia. Então vejam só, em vez de eu apenas usar a matriz de adjacência para representar a topologia da rede, eu posso calcular um número infinito de caminhadas possíveis, e com isso então eu tenho cada vez mais informação, e essa informação ela está relacionada com quão fácil é a navegação nessa rede. Então isso pode ser usado para comparar duas cidades. Então eu posso ter, por exemplo, o mapa das ruas de Paris, mapa das ruas de Londres, e eu posso comparar em qual dessas duas cidades é mais fácil navegar. Ou seja, dado que eu começo numa certa região, quão fácil eu vou chegar em outras regiões. Então isso aqui é extremamente importante para a gente entender esse fluxo de informações em redes. Então, calculando esse número de caminhadas, nós podemos então entender melhor essa topologia. Usando essa mesma ideia, nós podemos calcular então a matriz de probabilidade de transição. O que seria essa matriz? Essa matriz é uma matriz em que os elementos P e J vai ser simplesmente A e J dividido pelo grau de I. Então, por exemplo, nesse caso aqui, de 1 para 1 vai ser 0, de 1 para 2, vejam só, eu tenho duas possibilidades saindo do vértice 1. Então, a chance de eu sair do 1 e chegar no 2 vai ser meio, e a chance de eu sair do 1 e chegar no 3 é simplesmente meio também. Então aqui vai ser simplesmente meio, porque o grau desse vértice é igual a 2, então vai ser 1 dividido por 2. Aqui também vai ser meio, e esse elemento vai ser 0. Para o vértice 3 eu tenho 3 possibilidades, então seria o quê? Seria 1 terço, 1 terço e 1 terço.
Então seria simplesmente 1/3, 1/3, 0 e 1/3. E para o último vértice, 4, eu só tenho uma possibilidade, então ele vai chegar no vértice 3 com probabilidade 1. Essa matriz, é importante a gente notar que o somatório dos elementos das linhas vai ser sempre 1, ou seja, é chamada matriz estocástica porque ela representa a probabilidade de eu sair de um vértice I e chegar no vértice J seguindo apenas uma conexão. Então, se eu seguir a mesma ideia do caso anterior que a gente viu para a caminhada aleatória, eu vou ter que, se eu multiplicar essa matriz por ela mesma n vezes, ou seja, p elevado a n seria p vezes p n vezes, eu vou ter que os elementos dessa matriz, pj de n, vai representar simplesmente a probabilidade de sair do vértice I e chegar no vértice J em n passos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, dado que eu comecei no vértice I, qual é a chance de eu chegar no vértice 4 depois de 3, 4 passos, basta que eu multiplique a matriz por ela mesma, 4 vezes, se for 4 passos, e aí pego o elemento, por exemplo, 1 e 4. Então, eu posso calcular a chance de eu sair de 1 e chegar em 4 depois de 4 passos. Então, vejam que é bastante simples, é uma ideia bastante simples, mas é uma ideia muito útil. Então, notem que tem uma aplicação interessante, que é a seguinte: se eu tiver uma infecção em uma sociedade, eu posso calcular a chance de que, dado que o indivíduo está infectado, qual é a chance dessa infecção chegar no outro indivíduo depois de N passos. Então, isso aqui acaba sendo muito importante para a gente analisar, então, processos de propagação de informação em redes complexas. E seguindo essa ideia também de conexões, a gente pode ter, então, componentes numa rede complexa. O que seria um componente? Um componente, na verdade, são partes da rede que se comunicam. Então, por exemplo, se eu sair desse vértice aqui, eu consigo chegar em qualquer outro vértice desse componente. Eu não consigo chegar nesses vértices e nem nesses aqui. Então, temos aqui 3 componentes diferentes. Mas isso vale também para a rede com direção. Então, vejam só, se eu sair desse vértice aqui, eu consigo chegar em qualquer um desses vértices nesse componente aqui com os vértices estão em cinza. Por quê? Porque, na verdade, se eu sair do vértice cinza e ir para o vértice branco, eu não consigo voltar para o vértice cinza. O mesmo vale, então, para esses vértices em preto. A gente pode ver, então, que se eu sair desse vértice, eu vou para esse, para esse, para esse, para esse, e eu fico preso aqui dentro. Eu posso até sair para cá, mas se eu sair para o cinza, eu não consigo voltar. E a mesma coisa para esse vértice branco, ou seja, ele é um componente com apenas um vértice. Então, notem que componentes são, então, conjuntos de vértices que se comunicam. E essa comunicação pode se dar em redes sem direção, onde os componentes vão estar desconectados, ou em redes com direção, no caso, os componentes vão depender de como que essas arestas, a direção das arestas estão organizadas. Baseando ainda no conceito de caminho aleatório, nós podemos definir o que seria um caminho. Um caminho nada mais é que uma sequência de vértices e arestas que não se repetem. Então, se eu sair do vértice A, eu posso ir para esse outro vértice aqui, para esse e para B. Então, isso aqui definiu um caminho marcado, então, por essa sequência aqui de arestas. Da mesma forma, eu posso sair de A e ir para D, isso define um caminho, ou sair de A ir para esse outro vértice, para D, para esse e voltar para o A. Mas eu não posso fazer, por exemplo, ir do A, ir para esse vértice e voltar para ele mesmo. Então vejam que é uma caminhada que a gente fala que ela não se repete. A gente chama isso de self-avoiding random walk. Ou seja, eu tenho uma caminhada em que eu não repito vértices e arestas. Com isso, nós podemos então agora definir a distância entre os vértices em termos do caminho. Então, se eu começar aqui no vértice 0, a distância entre 0 e 1 vai ser simplesmente uma aresta. Então, vou montar aqui uma matriz de distâncias. Então, vejam só, é uma aresta. A distância entre 1 e 2, eu posso contar aqui uma aresta, duas arestas. Então, temos aqui duas arestas. Vejam só que a distância ela é igual ao número de arestas entre pares de vértices. A distância entre 1 e 3 é 2 também. Então, notem que eu estou pegando sempre a menor distância, porque eu tenho uma distância entre 1 e 3 que pode vir para cá e para cá. Essa distância é igual a 3. Mas eu sempre pego a menor. Então, agora vamos calcular qual é a distância média, a menor distância média entre pares de arestas. Então, a gente vai calcular, então, essa matriz de menores distâncias. E aí, como é que eu calculo a média? A média vai ser o seguinte, vai ser 1 sobre n vezes n menos 1. Por que n menos 1? Porque simplesmente eu ignoro os elementos da diagonal. Então, eu vou ter simplesmente, nessa matriz, eu tenho n ao quadrado elementos, mas se eu remover os elementos da diagonal, simplesmente vai ser n vezes n menos 1. E aí eu vou somar todos os elementos dessa matriz e dividir, então, por esse outro termo. Então, com isso eu calculo, então, a medida chamada Average Shortest Path Length. E nessa medida, então, nós temos que
o comprimento do menor caminho vai ser igual a 1,8 para essa rede aqui. E essa medida também é importante porque ela vai indicar, então, o quão fácil é o acesso nessa rede. Então, se eu tiver uma rede em que a distância típica entre os vértices é bastante curta, então temos que uma rede fácil de navegar e é fácil de chegar nos outros vértices. Se essa distância for muito longa, implica que eu tenho que passar por muitos passos até chegar no outro vértice, então acaba sendo uma rede mais difícil de navegar. E para caracterizar essa rede, nós podemos ainda usar a distribuição da distância. Essa distância também é chamada de geodésica, seria a menor distância entre pares de vértices. E se nós construirmos o histograma, nós podemos calcular novamente a média, os momentos, a variância, a entropia de Shannon. Então nós podemos calcular várias medidas importantes para uma rede baseando-se apenas na distância. Outra medida importante é o diâmetro. O diâmetro é simplesmente o máximo dessa matriz. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o máximo vai ser igual a 3. Por quê? Porque dentre os menores caminhos, o de maior comprimento é aquele que tem comprimento 3. Então, nessa rede aqui, o diâmetro seria igual a 3. Então, notem que o diâmetro também está relacionado com quão fácil é navegar nessa rede. Uma outra medida relacionada com a distância é chamada eficiência. No caso da eficiência, ao invés de usar a distância aqui, eu vou simplesmente usar 1 sobre a distância. Quando vai ser importante? Vai ser importante quando nós tivermos redes desconectadas. Então, vamos supor que eu tenho aqui dois componentes. Se eu quiser calcular, por exemplo, a distância entre os 5 e o vértice 6, como não tem nenhuma aresta, essa distância aqui, entre 5 e 6, a gente assume como sendo infinito. Ou seja, se eu insiro essa distância no cálculo do comprimento da menor distância na rede, nós vamos ter que esse comprimento é igual a infinito. Então, para evitar esse caso, nós usamos então a medida de eficiência quando nós temos componentes desconectados. E essa medida ela vai falar o quão eficiente é a troca de informação em uma rede complexa. Então, para essa rede aqui, a eficiência deu 0,66. E aqui nós temos o cálculo da distância para diversas redes reais. Então vejam só que interessante, nós temos aqui o número de vértices, o grau médio, nós temos aqui a distância, temos o coeficiente de aglomeração que a gente aprendeu nas aulas passadas, e o gama seria a inclinação da lei de potência. Então a gente vai ter que P de K é igual a 1K menos gama, e esse gama aqui é o gama estimado. Então notem que, embora essas redes sejam bastante grandes, então nesse caso, por exemplo, essa rede de sistemas autônomos, que seria a internet, ela tem 11.000 vértices, mas a distância típica é da ordem de 3. No caso de roteadores, vejam só, a distância é 9,5, embora tenha 228.000 roteadores. E para outras redes, nós temos o mesmo comportamento. Então vejam, para todas elas, a maior delas seria a internet, que seria uma distância igual a 16, mas notem que nós temos da ordem de 100 milhões de vértices. Então notem que, embora as redes complexas sejam muito grandes, a distância típica entre os pares de vértices é muito curta. Então a gente viu nessa aula que a distância é extremamente importante para a gente quantificar a troca de informação numa rede complexa, o quão fácil é a navegação e como que os vértices estão conectados. Então quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, pode dar uma olhada aqui no livro do Barabasi, Network Science, ou no livro do Newman, Networks and Introduction. Então essa medida é importante porque ela vai nos ajudar a entender como que as epidemias se propagam, quão fácil é a navegação numa certa cidade e quão robusta é a internet, no caso na troca de pacotes IP entre os roteadores.